Vou para essa linha aqui de conversa, bater um papo sobre política com Lívia Pessoa, que já está por aqui. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline. É você que está em casa. Bom, Lívia, a gente vai começar pelo assunto que nós tratamos aqui no começo do jornal, direito que foi concedido à vereadora Tatiana Medeiros de cumprir prisão domiciliar. Nossas equipes acompanharam todo esse trajeto, né, desde a saída dela do QCG, do quartel-geral da Polícia Militar, onde ela estava, em uma sala de estado maior, até a central de monitoramento, onde foi colocado nela uma tornozeleira eletrônica, e a chegada à casa onde ela vai ficar, que é a casa da mãe dela, na zona leste da capital. Você também acompanhou esse processo, né? Isso, Aline, ela saiu da central de monitoramento, foi direto para a casa da mãe, em que lá esteve a mãe, claramente, chegou junto com ela num táxi após a saída da central. Aparentemente, haviam alguns familiares esperando por ela dentro da casa e naquela expectativa de que haja essa manutenção a longo prazo até o final dessa investigação, Aline. É um caso delicado, envolve também o Poder Legislativo, já que é uma parlamentar, então existem muitos critérios em relação a isso. Tem a possibilidade dela ter esse envolvimento com a organização criminosa, então tudo isso é muito delicado e faz com que seja necessário toda a cautela nessa investigação. E isso acontece um dia antes da posse do suplente de vereador, o Leônidas, que amanhã deve assumir a vaga dela, a vaga que foi deixada por ela há 60 dias na Câmara Municipal. Isso, Aline, porque tem sempre que lembrar, nós repetimos, porque acaba ficando realmente um pouco confuso para quem está em casa e não acompanha o caso. São muitas investigações em paralelo. Existe a investigação da Justiça Eleitoral, a investigação da Polícia Federal e tem o regimento interno da Câmara. São três coisas diferentes. E o afastamento do mandato é uma determinação da Justiça Eleitoral. Então, isso faz com que fique a vaga em aberto dentro da Câmara. Se vai ser convocado ou não o suplente, é um regimento interno, cabe à Câmara Municipal realizar. E vai acontecer, de fato, depois de 60 dias, o suplente, Leônidas Júnior, vai assumir amanhã, numa solenidade de posse, a vaga na Câmara Municipal de Teresina. Quem é Leônidas Júnior? Leônidas Júnior, ele tem 33 anos. Leônidas mesmo, tá, gente? Leônidas, isso. Ele é doutor em História, casado, pai. E hoje, pela tarde, eu mandei uma mensagem para o vereador questionando quais são as expectativas em relação a isso. E aí ele respondeu o seguinte: temos a expectativa de cumprir bem o nosso papel. No nosso primeiro dia, temos alguns projetos de leis que já queremos apresentar, pautados no desenvolvimento urbano e na geração de emprego e renda, além de alguns indicativos de lei. Então, existe uma expectativa já de demonstrar serviço, demonstrar presença. O partido PSB é um partido que está em crescimento nacional, então é importante, sim, essa representatividade no município. E, aparentemente, o empresário, também doutor em História e amanhã vereador Leônidas Júnior, tem bastantes expectativas em relação a isso, em demonstrar essa participação do Legislativo Municipal, Aline. Posse solene que acontece durante a manhã? Isso, logo após a sessão ordinária, que é por volta das 8, então a sessão deve ocorrer às 10, mais ou menos. Pelo que eu pude acompanhar, mas não tenho certeza. A gente vai acompanhar, certamente. E já que nós estamos falando na Câmara Municipal de Teresina, hoje foi aprovado na Câmara um projeto de lei que veda a possibilidade de servidores municipais receberem o pagamento mensal inferior a um salário mínimo. O texto fixa a remuneração mínima para o servidor público efetivo, ativo e inativo da administração direta e indireta da capital. Menos de um salário mínimo. Essa categoria que aqui está, de agente de portaria, de auxiliar de serviços gerais, os auxiliar de saúde bucal recebe menos de um salário mínimo como vencimento básico. O que é que nós queremos aqui? Hoje nós iremos aprovar, não tenho dúvida, já há um sentimento aqui da casa. Nós tivemos na Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão Orçamentária, que é necessário a gente aprovar o projeto de lei para ser o vencimento base desses servidores, um salário mínimo, não só destes aqui, mas todos os outros funcionários da Prefeitura Municipal de Teresina. O que esta casa vai aprovar
aprovar aqui é justo. O que é? Um salário mínimo para cada servidor das categorias que hoje recebe menos do que um salário mínimo como vencimento básico. Por exemplo, categoria aqui que recebe R$800, R$900, os agentes bucal R$900, aí bota uns empiduricários, uma gratificação, uma insalubridade. Quando chega a idade de aposentadoria deste servidor público, ele se aposenta com menos de um salário mínimo. Não é justo, por isso nós fizemos aqui um entendimento em todos os vereadores e hoje nós iremos aprovar esse projeto de lei para favorecer, dando dignidade ainda mais ao servidor público, porque não pode um servidor do município de Teresina receber menos de um salário mínimo como vencimento base. Há algum tempo, quando esse assunto começou a circular, quando esses protestos começaram a acontecer e chegou até a Câmara Municipal, até me surpreendi de fato, porque a Prefeitura Municipal permitir que os seus servidores ganhassem menos de um salário mínimo é até indigno para os trabalhadores, né? O salário mínimo deveria ser o mínimo de fato, né? Mas infelizmente ainda existem algumas disparidades sociais e também que favorecem, são lastros dentro da legislação trabalhista em relação a essa prestação de serviços. Então, é importante, sim, que os parlamentares, que os legisladores possam fazer essa fiscalização e essa cobrança do poder municipal, do poder estadual, de todos aqueles serviços que têm essa relação trabalhista e que têm o direito, têm o dever, na verdade, de proporcionar uma qualidade de vida melhor para os seus servidores. Bom, Lívia Pessoa, da Câmara Municipal, a gente fala de outra Câmara, Câmara Federal. Bom, você conversou com o deputado federal Átila Filho, do Progressistas, falando sobre a mudança no número de cadeiras na Câmara de Deputados. Bom, no mês passado, o projeto de lei que aumenta de 513 para 531 número de cadeiras, número de vagas, foi aprovado na casa. Átila Filho, inclusive, disse que acredita que esse projeto vai passar. Quando a gente vota uma matéria de alta repercussão e de importância, ela já tem um diálogo com o Senado também. Então, assim, isso já é uma coisa já natural, isso já teve um diálogo com o presidente Alcolumbre. A gente sabe da pressão, mas existe um compromisso. E eu acho que, além do compromisso de votação, nós temos a não perda de representatividade pelos diversos estados que estão envolvidos. Acho que o principal é isso. E o presidente, tanto o presidente do Senado como os senadores representantes desses estados serão cobrados pelas suas assembleias legislativas, que essas serão as mais afetadas, além das bancadas federais. Então, eu acho que o principal discussão nesse ponto é não perda de representatividade. Então, eu estou muito confiante, eu acredito que o Senado, acho que no dia 17 de junho, votará essa matéria e nós ultrapassaremos mais essa fase aí de representatividade para a Câmara dos Deputados e para as Assembleias Legislativas. E como a gente gosta de mostrar didaticamente, né, a Lívia testando os seus dons aí de professora, mais ou menos, vai mostrar aqui para a gente, na prática, como isso deve funcionar, né? Como essa mudança deve funcionar na Câmara. Isso, Aline, o que a gente pode colocar é que a Câmara possui atualmente 513 deputados federais, é uma quantidade que foi colocada desde 1993, então não sofreu alteração desde então, e não reflete o crescimento da população em alguns estados. Então, por isso que o censo de 2022 foi colocado como esse critério de fazer uma redução para que houvesse, de fato, uma alteração nessa proporcionalidade. A ideia era que se mantivesse os 513 deputados federais, mas a distribuição iria alternar de acordo com o número populacional de cada estado brasileiro. No entanto, o critério colocado é justamente esse a partir de agora. As mudanças, elas já são colocadas na próxima cartela. Vamos colocar aqui na tela, então, o próximo? O que pode mudar se essa nova regra realmente for aplicada? Isso, que o número de deputados ele pode variar, inclusive, de 531 a 556 deputados. É uma mudança que está em debate com vistas no Senado. Então, é essa uma das dificuldades colocadas no Congresso Nacional. E o cálculo, como eu disse, vai ser baseado no censo de 2022. Estados que devem ganhar mais deputados São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina
Catarina. E justamente Norte e Nordeste, dentre eles o Piauí, seriam aqueles estados que poderiam ter uma manutenção desse número. O Piauí atualmente possui 10 deputados federais e a ideia é que sejam mantidos esses nomes. Mas, se não for feito essa mudança, ser aprovado essa lei no Congresso Nacional, a partir do dia 30 de junho, o número de deputados no Piauí será de 8 deputados federais e, consequentemente, 24 deputados estaduais. Essa mudança ela depende de uma aprovação política, como eu disse, no Congresso Nacional, depois que o STF, o Supremo Tribunal Federal, colocou como uma pauta dentro do Congresso para que fosse discutido. Ou altera o número de deputados, de acordo com o que vocês aprovarem, ou a gente vai definir que serão diminuídos em alguns estados. Então, qual é o impacto no Piauí? Reforçando o que eu acabei de falar. Atualmente, se o Congresso não aprovar, a diretriz do STF é que o Piauí possua 8 deputados federais e 24 estaduais. Se o Congresso aprovar, mantém da forma que já existe, que é 10 federais, 30 estaduais. Então, assim, é uma dificuldade que traria um déficit na representatividade do Piauí, mas indo para um âmbito somente político e eleitoral, traz dificuldades na articulação da própria base governista, da oposição. Atualmente são 8 deputados federais da base e 2 da oposição. Então, assim, mudaria muita coisa no tabuleiro político, Aline, e faria com que a eleição fosse muito mais competitiva com essa redução nas cadeiras, tanto do Legislativo Estadual quanto do Legislativo Federal. É claro que tem muito impacto financeiro também nesse aspecto, né? Tudo isso precisa ser pensado. Isso. Obrigada, Liv, por trazer para a gente essas explicações. Vamos sentar ali novamente para a gente continuar a nossa conversa. E já que a gente está falando do Legislativo, os impactos do Legislativo no estadual, em âmbito estadual também, né, que a gente comentou agora, vamos falar sobre o que esses deputados, todos que estão aí pensando já nas eleições para o próximo ano, já estão começando a se articular. A gente sempre tem falado nisso, as relações entre os partidos, as federações que têm sido criadas. E o presidente da Assembleia Legislativa do estado do Piauí, Severo Eulálio, que é MDBista, falou sobre a federação MDB e Republicanos. Eu tenho conversado com representantes tanto do MDB como do Republicanos aqui no Piauí. E claro, quando eu tive a oportunidade de estar em Brasília, há uma semana, 10 dias, estive com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é do Republicanos. Ele disse que as conversas estão acontecendo e que tem a possibilidade, sim, dessa federação. Aqui o Republicano no Piauí é o deputado Jadiel Alencar, que é o seu presidente, a Alessia Xavier também é sua representante, e também o deputado Gessivaldo Isaías. Então, o deputado Jadiel, nós temos um bom alinhamento. Eu, particularmente, sou parceiro do deputado Jadiel em alguns municípios do estado do Piauí, fazemos essa dobradinha. Deputado que vem se destacando com o seu trabalho. E esses entendimentos estão acontecendo por conta que os grandes partidos estão se unindo. O Progressista se uniu à União Brasil, formando uma grande federação. O Partido dos Trabalhadores já tem uma federação e continua conversando com a possibilidade de novas federações. E acho que, até por questão de sobrevivência, o MDB e o Republicano têm dialogado nesse sentido, de uma possível federação para que saiam, a partir das eleições do ano que vem, fortalecidos desse pleito eleitoral. MDB e Republicanos, e como isso funcionaria nas eleições aqui do Piauí, hein? É um reflexo em nível nacional, Aline, inclusive complementando a informação das cartelas, né, sobre as vagas na Câmara Federal. Eu conversava com a fonte de Brasília e foi dito justamente essa iniciativa vinda tanto de Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, como também de Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, de que haja esse incentivo. Hugo Mota, ele é do Republicanos, Davi Alcolumbre é do União Brasil, mas existe todo o intuito de fazer com que
municípios, estados menores não percam essa representatividade. Indo para o MDB e para o Republicanos, existe esse alinhamento de que o aumento do número do Congresso, que também passa por aquela discussão que a gente falava agora, é essencial para que não perca força numa discussão política. Porque quando União Brasil e Progressistas se unem, PT, PV e PCdoB estão alinhando a manutenção dessa federação, MDB e Republicanos ficam para trás em envergadura política para discutir no Congresso. Não existe uma equiparidade nessa potência de siglas. Então, é importante que hajam saídas. E uma dessas é essa federação. Com o PSD é muito complicado, porque Kassab ele quer permanecer na oposição, tem um perfil mais independente, até porque tem um lado muito municipalista também, então não seria nesse enquadramento. Mas MDB e Republicanos, ainda que com direcionamentos políticos um pouco distintos, Republicanos mais à direita, MDB mais ao centro, nada que não possa ser conversado visando uma potência maior em 2026. Muito bem, muito obrigada pelas análises, Lívia. A gente se vê amanhã. Até amanhã, Aline. Obrigada. E a você que está em casa. Até mais.